Horas e 51 minutos, ainda sobre o Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele leu, Camila, o requerimento da abertura da CPI do MEC, mas a expectativa agora é que essa comissão aí, ela só funcione após as eleições, uma querendo que as eleições cheguem e a outra esperando as eleições. A CPI é um instrumento muito forte à disposição do Congresso Nacional. E no período eleitoral, sem dúvida alguma, haveria um esvaziamento dessa possibilidade, desse instrumento regimental que existe. Olha só, Camila, só vou pedir para você retomar, porque a gente ouviu aqui a sonora do senador Flávio Arnes sobre sobre a CPI do MEC, mas eu vou pedir para você retomar desde o início, por favor. Vamos lá, daqui a pouco a gente ouve, inclusive, o senador. Eu disse que, muito provavelmente, né, isso realmente deve ficar só para depois das eleições, porque apesar de ter sido anunciado pelo presidente do Senado, o Pacheco, foi uma decisão tomada entre os líderes. Todos eles concordaram, então, em não ter essa abertura imediata. E só para a gente lembrar, nesse caso em específico, a gente está falando da CPI, que vai investigar o MEC, mas essas denúncias recentes, ligadas, então, à gestão de Milton Ribeiro e aquele possível gabinete paralelo com a participação dos pastores. Ele conseguiu as assinaturas suficientes. Lá em abril ele já tinha conseguido, na verdade. Alguns senadores ali em cima da hora retiraram o nome. O primeiro deles e o principal foi o próprio Oriovisto Guimarães, que é um senador paranaense. Agora ele conseguiu novamente essas assinaturas, mas por conta do período eleitoral e também o argumento de alguns é que a gente já tem aí essa investigação acontecendo com os órgãos competentes. A gente vai deixar então essa CPI por decisão dos senadores para depois das eleições. A gente ouviu 2 dos senadores paranaenses, o Oriovisto Guimarães e também o Flávio Arnes, que a gente inclusive estava ouvindo ali por cima, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Uma CPI é para investigar um crime. Olha, a Polícia Federal investiga muito melhor do que deputado ou do que senador. É a profissão deles, eles só fazem isso, são treinados para isso. Já investigaram, já tem ordem judicial, o processo está andando, já tem envolvimento do presidente Bolsonaro, o caso já está no Supremo. Essa CPI agora ia ser mero palanque eleitoral, nada mais que isso. A CPI é um instrumento muito forte à disposição do Congresso Nacional. E no período eleitoral, sem dúvida alguma, haveria um esvaziamento dessa possibilidade, desse instrumento regimental que existe. O áudio está baixinho, né? Mas só para a gente retomar 2 coisas que foram importantes ditas aí pelos senadores paranaenses. O Oriovisto, ele destaca muito o fato de que esse caso em específico já está em investigação. A gente teve, inclusive, uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Milton Ribeiro chegou a ser detido. Então, os órgãos competentes já estão investigando o caso e ele diz que essa investigação, que na verdade não tem o mesmo poder que a polícia tem, né, dentro do Congresso, ela não teria tantos efeitos quanto já teria nesses órgãos competentes. A ideia era justamente subsidiá-los, né? Então, portanto, não seria necessário. Mas o Flávio Arnes, ele fala também da conveniência, ou seja, a gente está num período pré-eleitoral, então esses senadores agora estão focados nas próprias campanhas, devem ir para os seus estados, para os seus colégios eleitorais, e a CPI, ela demanda de muita atenção, que todo mundo esteja aqui, né? Não só aqueles que têm o interesse em expor esses problemas, eventualmente para poder usar ali como argumento nas eleições contra o governo, mas também o próprio governo, que teria que ficar ali com os senadores o tempo todo fazendo essa defesa e tentando de alguma forma controlar o discurso. Então não é interessante para ninguém. E a gente não está falando só da CPI do MEC, essa em específico era a que mais preocupava o governo, mas a gente tem outras 4 que também tiveram um requerimento lido por Pacheco e que devem ficar para depois das eleições. Agora, resta saber se depois das eleições elas também vão progredir, porque a gente tem um tempo bem curto ali depois das eleições até o próximo recesso parlamentar, o recesso de fim de ano. Tá aí, Camila Andrade, direto de Brasília. Obrigado pelas suas informações. O que não pode acontecer é gastar dinheiro público para fazer tudo, como a gente dizia há muito tempo, Rafa, nas coxas. Pois é, vamos acompanhar os desdobramentos aí a respeito disso, mas é preciso que se investigue, se verifique o que aconteceu, né? Porque realmente existe aí todo um questionamento e a gente viu os desdobramentos em torno nos últimos tempos. Então tem que ter um esclarecimento, uma resposta à sociedade sobre o que se passou. Não é possível que a gente fique sem entender exatamente o que aconteceu com as apurações de Polícia Federal, denúncias que pipocaram aí para todo lado, prisões e tudo mais, e termine mais uma vez sem resposta nenhuma à sociedade.
4 horas e 56 minutos, é hora da gente dar tchau. Camila, obrigado pela sua participação aí de Brasília. Rafa,